Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu não quero aqui transformar o Mauro Bocelli, o argentino que joga no Corinthians, como o principal atacante do mundo, como um craque, como um cara que joga tanto quanto o Cristiano Ronaldo. Não, a intenção não é essa. Mas a gente tem que trazer o Bocelli para a realidade do Corinthians nessa temporada 2019 e entender que ele sofreu uma grande injustiça. Um cara que tem a média de gols como ele, durante toda a carreira, que opta por jogar no Corinthians, não por nada, né? Obviamente o Corinthians dá uma representatividade, dá uma vitrine, ele já falou na chegada dele de outros argentinos que vestiram a camisa corintiana, como o próprio Carlitos Tevez. Ele é um torcedor, o oriundo do Boca Juniors, né? Se identifica muito com a equipe argentina na qual foi revelado. E entendia o Corinthians como uma grande porta, né, para ele entrar no futebol brasileiro, ele que já atuou na Inglaterra, na Espanha, na Itália, no México, onde saiu como ídolo, para poder ter um novo desafio, né, aos 34 anos, e assinou um contrato por 2 temporadas. O problema é que ele não jogou. E ele viu não apenas o Wagner Love, que já tem uma história com o Corinthians e que é um jogador que eu respeito muito, especialmente pela entrega que ele tem dentro de campo, e reconheço a importância dele na equipe pelo que ele faz além da sua função, embora não concorde. A gente pode até discutir que o Wagner Love não deva sair muito da área, não tem que ficar acompanhando o lateral, mas muito por orientação do técnico, mas também pelo seu temperamento, né, de um cara polivalente, de um cara que quer ajudar o tempo inteiro, o Wagner Love acabou fazendo isso durante o ano, né, correndo muito, se desgastando muito e até fazendo gols importantes, como por exemplo no Campeonato Paulista, né, acabou decidindo o título do Corinthians naquele jogo contra o São Paulo. Mas não apenas para o Wagner Love, que talvez não precisava necessariamente jogar como 9, poderia jogar aberto pelo lado, fazendo esse vai e vem ou dando opção para os meio-campistas nessa mobilidade que tem o Wagner Love. Mas o Gustavo, que começou o ano bem, relativamente bem, a gente tem que reconhecer isso, e por isso começou como titular e depois da lesão não conseguiu ter a mesma sequência, mas faltaram oportunidades ao Bocelli que sobraram ao Gustavo e ao Wagner Love. E por que não poderiam jogar juntos Bocelli e Wagner Love? Porque, na opinião do Fábio Carille, isso era impossível. E aí a gente começa a entender por que o Fábio Carille, no qual já disse aqui que respeito, concordo, admiro, acho que tem uma trajetória muito boa, né, em pouco tempo de carreira, vai seguir a sua vida, vai fazer bons trabalhos ainda, pelo menos é a minha expectativa. Não é uma análise definitiva em relação ao Carille, mas essa situação do Bocelli explica um pouco o que foi a reta final, especialmente nos últimos 6 meses, o trabalho do Fábio Carille no Corinthians. As suas escolhas foram equivocadas, algumas delas, e especialmente a do Bocelli. Os números do Bocelli, ao final do ano, apesar de tudo isso, nos indicam que realmente o Carille estava errado. Tem um material aí do Globoesporte.com, da Ana Canhedo, pessoal que trabalha lá, muito bacana, que fala que nesses 43 jogos que ele tem no ano, ele marcou 10 gols. No Campeonato Brasileiro foram 17. A gente está indo para a 33ª rodada, ele jogou em 17. Nem todos como titular, viu? Entrando no segundo tempo, ou sempre sendo substituído quando começava. E mesmo assim, ele é o artilheiro do time no campeonato. Ele tem 6 gols em 17 jogos. Mas mais do que isso, o que mais chama atenção são essas estatísticas de que nesses 6 gols marcados, ele deu 7 toques na bola. Ele ficou menos de 5 minutos com a bola nos pés, nesses 17 jogos. O que mostra para mim uma alta capacidade de definição dele. É uma característica que o Corinthians precisava pelo jogo que sempre teve, mesmo com o Fábio Carille, talvez mais agora com o Diego Coelho, mais ainda com o Thiago Nunes, mas mesmo no trabalho do Carille, que não era um time que chegava muito, você precisava ser o quê? Eficiente. Você precisava fazer o quê? Definir quando tinha a bola. E aí o Carille apostava em outros jogadores que não o Mauro Bocelli. Ele até começou os 2 primeiros jogos como titular e aí depois foi sacado do time e não teve mais a devida sequência merecida. Os números mostram isso. Um cara que fez 130 gols pelo León do México em 220 jogos. Saiu de lá como ídolo, fez gols por onde passou.
foi subaproveitado esse ano. E aí, felizmente, né, deu entrevista dizendo que pretende ficar mais uma temporada, já matriculou as suas filhas no colégio, pretende inclusive estabelecer uma meta de fazer o dobro de gols no ano que vem. Tomara, porque é um atacante extremamente eficiente e interessante. E o que mais me surpreende é que o próprio Carille, em 2017, com um time mais qualificado, já cansamos de abordar esse tema aqui no canal, tinha no seu ataque um cara extremamente efetivo, que era o Jô, que precisava de uma ou duas bolas por jogo para fazer os seus gols. E ali o Corinthians, também por um sistema defensivo muito eficiente, por um meio-campo com uma boa chegada, com o Rodriguinho e o Jadson ali em grande fase, o Jô era abastecido, mas nem tanto quanto parece, porque o sistema do Corinthians de 2017 era mais reativo. E com a limitação de elenco desse Corinthians 2019, que realmente tinha algumas carências, que tinha um time não tão construtor, você precisava, ao ser reativo, ter um cara que resolvesse lá na frente. E o Bocelli, nas características, nos números, na qualidade, era o melhor que o Carille poderia ter para escalar ali como centroavante. E não o fez. E nos últimos jogos aí a gente tem visto exatamente isso. Repito, não estou dizendo que ele é o melhor atacante do mundo, não estou dizendo que ele virou craque, não. Mas dentro da realidade corintiana é um absurdo que ele tenha jogado tão pouco. E claro que o Corinthians precisa contratar em vários setores e creio que também para o ataque. Mais um jogador de lado, talvez mais um centroavante, por que não? O Bocelli tem 34 para 35 anos, mas já se mostrou que não precisa muito. Não precisa correr muito, não precisa nem ser tão abastecido, precisa jogar. Jogando, ele pode resolver muitos problemas do Corinthians. Você concorda? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal e até a próxima. Tchau!